Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite. Estamos aqui hoje para conversar no Cruzando as Conversas com duas pessoas que vão nos dar um panorama do que vai ser o mundo daqui a 10 anos. Tá? São duas pessoas que participaram muito de seminários, de palestras internacionais, estão bem por dentro desse movimento todo do mundo digital 4.0. Como será o mundo daqui a 10 anos? Quais serão as profissões do futuro? Qual o papel da tecnologia 5G e demais tecnologias disruptivas? O que é a Singularity University e como funcionam as universidades mais modernas do mundo? Hoje vamos debater com o economista e doutor em teoria econômica pela University of Illinois e professor da URGS, Ronald Hilbrecht, e com o escritor, especialista em marketing, mestre em comunicação, fundador da Mix Media e da 818 Game Academy, Ricardo Sonderman. Não percam o Cruzando as Conversas dessa noite até às 11h30 com você. Participe pelo WhatsApp, compartilhe no Facebook, chame seus amigos para vir aqui participar do programa. Boa noite. Primeiro, quem é que quer começar falando sobre esse tema tão quente e atual? Se você soubesse a quantidade de gente que pediu, semana passada a gente já abordou o início do assunto, um pouco da tecnologia e da Revolução 4.0, e a quantidade de gente que pediu um prolongamento do programa, que queriam saber mais, que queriam mais informações. Eu disse, não se preocupem, vai ter parte 2. Isso é um assunto que não se esgota, né, Ricardo? O 4.0, a revanche. A revanche. A revanche, é. Tá bom. Bom, primeiro, boa noite aos espectadores. Obrigado pelo convite, Fernanda. Um prazer estar com o Ronald aqui, né? Bom, o que a gente está vivendo, na verdade, é o fruto da melhora das condições da vida humana. Em que pese toda a mídia e toda a construção das notícias serem feitas para bombardear o que a gente tem no cérebro, que é o chamado da amígdala cerebral. A amígdala cerebral é o que nos fazia, quando a gente vivia em cavernas, permanecer nas cavernas, porque do lado de fora tinha um tigre de dentes de sabre ou um raio ia cair sobre nossas cabeças, é aquilo que nos apavora. A mídia, como um todo, ela trabalha o negativo. Se você abrir o jornal, ouvir a rádio, começa com o número de assassinatos da noite anterior, com o trânsito, com o tempo que pode ficar ruim, ele nunca está maravilhoso, ele pode ficar ruim. A mídia tradicional trabalha com esse sentido. Por quê? Porque é no medo que ela gera audiência, na audiência ela gera continuidade do seu negócio. Só que o mundo melhorou. Se a gente pegar de 100 anos para cá, a expectativa de vida, ela melhorou 2 vezes. Hoje as pessoas morrem com 75 anos, na média, antes morriam com 37. Estaríamos todos mortos aqui, né? Sem nenhum dente na boca. Sem nenhum dente na boca. Não estaríamos nesse programa, estaríamos todos mortos. Isso é há 100 anos atrás. Tá? Há 100 anos atrás, a mortalidade infantil era 3 vezes maior. As famílias tinham 10 filhos, porque 2 ou 3 iam morrer. 1 ou 2 eram borderline, e os outros tinham que trabalhar na roça para continuar mantendo. Por isso que tinham 10 filhos, porque no meio do caminho, metade morria. Tá? A produção de alimentos hoje é 10 vezes mais barata, o que nos permite, de certa forma, alimentar, óbvio, a fome, a desgraça, mas 7 bilhões de habitantes da Terra, de alguma forma, eles são alimentados. Tá? Os custos de logística diminuíram 100 vezes. Os custos de comunicação diminuíram 1000 vezes. A gente está absolutamente conectado com isso aqui, com qualquer parte do planeta. Hoje eu fazia um call com uma pessoa que estava em Portugal, outra que estava na Suíça e outra que estava na Califórnia. O problema era o fuso horário, entende? Mas, e quanto que me custou isso? 0. E o capitalismo tirou milhões de pessoas da Sem dúvida, sem dúvida. Então, toda essa revolução que está acontecendo é porque o mundo e a vida está melhor. Ela está melhor. Se a gente, mas naquele tempo era horrível, naquele tempo não tinha cinto de segurança no carro, naquele tempo você pegava uma gripe e morria. Mas hoje tem a gripe A, as pessoas morrem. Sim, mas nós somos 7 bilhões. Estatisticamente, nós vivemos mais, morremos menos e vivemos mais. Se nós estamos vivendo melhor, é uma questão de livre-arbítrio. Mas até o livre-arbítrio hoje é uma situação que as pessoas têm mais chances, mais possibilidades de escolher melhores caminhos. Então, a premissa básica do mundo 4.0 é que nós vivemos hoje num mundo melhor. Concordo contigo. E o nosso
Não, aqui não tem opositor hoje, né? Só tem gente para trazer conhecimento para quem está em casa. Essa é a ideia do programa de hoje. Trazer conhecimento, trazer esclarecimento, informação. Inclusive para quem tem filhos pequenos ou filhos em idade escolar que estão entrando numa universidade daqui a pouco, para que eles tenham um vislumbre assim, do que vai ser o nosso futuro. Que com certeza não vai ser cheio de médicos e advogados, porque vamos ter coisas mais interessantes para oferecer na vida. O blockchain vai se encarregar deles. Não, é porque tem aquela tradição, né? O meu filho vai ser médico, vai ser advogado. São poucas as opções dos sonhos de um pai ou de uma mãe. Ou vai fazer um concurso público, né? Para ter a eterna segurança do dinheiro no fim do mês, que nem isso existe mais, né? Isso acabou. Isso acabou. E para onde é que se vai, Ronald? O que a gente pode esperar? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no programa com meu amigo aqui, o Ricardo Sondermann. Né? A gente sempre tem boas trocas de ideias. Né? Mas, assim, ele falou desse momento de prosperidade. Eu estou dizendo momento, porque se a gente pensar na história conhecida da humanidade, sei lá, 10, 15 mil anos, que a gente conhece, foi só nos últimos 100, 200 anos, a partir da primeira Revolução Industrial, né, que se tem uma data, né, para começar, seria uma coisa em torno de 1820, né, a primeira Revolução Industrial ela mudou a trajetória da humanidade. E nisso que o Ricardo mencionou, aumento da expectativa de vida, melhora de condições sanitárias, redução de mortalidade infantil, aumento de renda per capita. E o ser humano, a partir da Revolução Industrial, de 1820 para cá, é a única espécie que quanto mais populosa ela é, mais rica ela se torna. Isso é interessante também, porque em outras espécies animais, se o número de bovinos, por exemplo, começa a aumentar, vai faltar pasto. Né? Uhum. Se o número de leões aumenta, né, vai faltar zebra. Né? Então, as espécies elas têm esse mecanismo de autocontrole, autorregulação. E o ser humano escapou dessa linha mais biológica. Né? E o motivo, e aí a gente olhar para as origens da primeira Revolução Industrial, para a gente entender agora a quarta, né? A origem da primeira Revolução Industrial, ela tem um misto de duas coisas que estão presentes, né, ainda. Uma são instituições, as regras do jogo que a gente tem na sociedade. Né? E a outra coisa é um ambiente onde você possa trocar ideias. Né? Não é à toa que a primeira Revolução Industrial surgiu na Inglaterra, apesar da Inglaterra ser o país mais pobre da Europa e a Europa ser muito mais pobre do que já era a China na época. Sim. Né? Sim, o Ocidente só é maior economicamente que o Oriente nos últimos 150 anos. Isso, exato. Menos que isso até. E a origem disso é porque aconteceu alguma coisa na Inglaterra, historiadores econômicos, com o Prêmio Nobel de Economia Douglas North, eles rastreiam a coisa e isso tem origem na Revolução Gloriosa, em 1670 e alguma coisa, que mudou as instituições da Inglaterra, que permitiu prosperidade. Já vou dizer o que mudou e por que a gente tem a aprender com isso, nós aqui no Brasil. E depois você teve um ambiente muito mais livre para discutir ideias. No ano que o Adam Smith nasceu, foi queimada a última bruxa na Escócia. Né? Aí depois a coisa acabou. Né? Porque não tinha mais bruxa, porque as pessoas evoluíram. Porque se criou um outro ambiente e você começou a separar efetivamente estado de igreja. O misticismo da realidade. E aí surgiu um ambiente muito mais propenso à liberdade de expressão. Ronald, o misticismo, a gente vê pontas volta e meia aparecendo quando a gente vê muita gente falando do aquecimento global, sem efetivamente descobrir as causas. E sem efetivamente levar do ponto de vista científico. Vou tratar desse tema na semana que vem. Né? Mas deixa aí eu só... as bruxas a serem queimadas volta e meia aparecem. Volta e meia aparece. Eu não acredito em bruxas. Né? Pelo que ela sai, ela sai. Pois bem, aqui teve uma mudança institucional e de perspectiva que as pessoas tinham na sociedade. Passou a ser permitido você discordar do rei. Passou a ser permitido você discordar da autoridade religiosa. Passou a ter sentido e ser possível você questionar a natureza. Sabe quem questiona a natureza? Cientistas. Né?
numa época em que o grande império muçulmano, que grandes contribuições eles fizeram, né, para astronomia, para matemática, medicina, né? Medicina, por exemplo, a gente arquitetura, os números, né? Os algarismos, algoritmos, né? Você tem um monte de inovações numa sociedade que era muito rica, que era a sociedade islâmica, né? E de repente isso tudo foi por água abaixo, porque eles começaram, de certa forma, a não desenvolver o conjunto de qualidades que os europeus começaram a desenvolver. E eles começaram a entrar no radicalismo religioso, que perseguiu os cientistas que eles já tinham lá. Isso, eles destruíram, eu não me lembro em que ano que foi, um observatório astronômico, porque as autoridades religiosas acreditavam que era uma heresia você querer investigar a mente de Deus, olhando com binóculo para as estrelas, né? Isso, na Inglaterra, passou a não mais acontecer. As pessoas começaram a ter independência de autoridade religiosa e de autoridade de Estado. Começaram a pensar por conta própria. Aí começa a surgir ciência, né? Então, a primeira Revolução Industrial, ela tem essa base, um ambiente muito mais livre, onde as pessoas podem trocar ideias. A base da primeira Revolução Industrial começa com a máquina a vapor, a primeira grande inovação, mas você tem um início de mecanização, de substituição de mão de obra, de apertar parafuso por máquinas. E mais importante, você tem, o que dá a base para a segunda Revolução Industrial, que é a ciência, né? Porque uma coisa é o que você tinha na Idade Média, você tinha as guildas profissionais, né? Então, você é carpinteiro, você ensina a profissão para o teu filho, que ensina para o filho dele, e assim por diante. Não sai muito do escopo de família ou das pessoas que têm aquela tradição. E você não consegue ensinar essas tecnologias, essas ferramentas para gente de fora, mesmo porque guilda... Porque também não quer. Porque não quer. Sim, você tem que controlar os teus meios de produção. E aí, qual que é a vantagem? Assim, certa tecnologia você tinha mesmo na Idade Medieval. Um dos elementos só para acrescentar, um dos elementos de disrupção nesse momento, você tem com Gutenberg. Sim. Porque a prensa é um momento de disrupção daquela indústria que, na verdade, fixava e retinha o conhecimento num pequeno grupo. Né? A leitura, né? Exato, as pessoas serem e aí você capazes de ler. Você tem um negócio que é chamado do efeito Gutenberg. Né? Então, meu ponto é o seguinte, da transição da primeira, que tem base institucional e liberdade de ideias. E na segunda para a terceira? Da primeira para a segunda tem o acréscimo de ciência. Porque o que ciência faz? Ela permite... Você não precisa mais pertencer a uma guilda para fazer alguma coisa. Você pode aprender do jeito que os aprender a tecnologia. Que os experts estão fazendo. E, então, o conhecimento de engenharia ele começa a se disseminar. Educacional. Mas isso também só acontece se você tiver um ambiente onde você tem liberdade de expressão, de poder trocar ideias livre e abertamente. Da segunda para a terceira vem a introdução de tecnologia de comunicação, de internet e comunicação, né? O que permite amplificar a comunicação e troca de ideias, né? E agora a quarta, a base da quarta são essas novas tecnologias que no fundo a gente chama de tecnologias com propósitos gerais. Então, você tem uma tecnologia como inteligência artificial que não serve para uma coisa só. Sim. Ela pode ser combinada com outras tecnologias que estão surgindo. Exatamente. E consegue ter aplicação em tudo que é possível na nossa vida. Ela cria um novo ambiente, né? Na verdade, eu vou usar uma fala que eu até já usei aqui no programa do Marshall McLuhan, que ele diz o seguinte, que toda grande revolução quase destruiu com a sociedade na sua época, né? Porque elas são absolutamente disruptivas e tem sim uma parcela das pessoas que não consegue acompanhar de alguma forma. Um dos motivos pelos quais eu convidei o Sondermann para vir a esse programa hoje foi que faz 2 anos atrás eu estava num evento e ele passou um vídeo que ele tinha produzido depois de uma viagem que ele teve um tempo lá no Vale do Silício, participou de uma série de eventos. E o vídeo dele falava sobre um salto exponencial, né? Que sim. A tecnologia vem assim e que a gente estava vivendo num momento em que ela não ia fazer assim, que ela ia simplesmente pular daqui para cá.
né? Ela ia fazer uns saltos. Queria que tu explicasse Claro, um pouco para as pessoas o que é esse salto A exponencial. exponencialidade, tá bom. Exato. E se a gente está preparado para isso. Tá bom. No cabeçalho do programa você falava Singularity University. Exato. A Singularity University, na verdade, ela acabou resumindo, ela não é uma universidade, ela é um centro de eventos, por assim dizer. Tá? E ela acabou resumindo seus vários autores, Peter Diamandis, Ray Kurzweil, que é um dos grandes inventores do século XXI, né? E o Salim Ismail, que era o CEO até há pouco tempo atrás, eles, na verdade, reuniram uma série de conceitos. Tá? E o conceito da exponencialidade ele é baseado no que se chama dos 6 Ds. Tá? O primeiro D é a digitalização. Ou seja, nós vivemos um momento onde tudo é digital e que se você quer crescer, você precisa ser digital. Nós vivemos um momento de desmonetização. Quando foi a última vez que o espectador aqui do nosso programa pagou por um aplicativo, para baixar um aplicativo? Ele deve pagar 2, o Spotify, o Netflix, mas quanta coisa a gente... Quem é que aqui pagou para usar o Waze? Para chegar... Ninguém, ou seja, é desmonetizado. Então, quando a gente fala também no futuro da humanidade, a gente fala numa série de serviços que serão de graça, que, consequentemente, o nosso custo de vida irá baixar. De graça! Almoço grátis! Como assim? Desmonetizados. Mas tá? alguém está pagando, que não precisa ser o usuário... Sim, vou chegar lá. E não é de graça. Não é de graça, mas eles são free, né? Nós vivemos um momento de disrupção, várias tecnologias que fazem com que a vida corriqueira, os táxis com os aplicativos de transporte, as agências de viagem com os aplicativos de vendas de passagem ou de compras de milhas e revendas de milhas, etc. Toda a nossa forma de viajar mudou. Nós estamos viajando cada vez mais porque está mais barato e a gente tem cada vez mais condições de buscar um hotel que não seja um hotel e assim por diante. Há uma disrupção. Consequentemente, há uma decepção. Porque os taxistas, os hoteleiros, assim por diante, vão sofrendo, mas vão se adequando. As grandes redes americanas, Marriott, Sheraton, Hyatt, se reuniram e fizeram o seu Airbnb. E hoje você fica em hotéis de altíssimo nível a preços mais baratos. E sai ganhando o consumidor. Eles obrigatoriamente têm que melhorar o serviço. Desmonetização, Fernanda. Exato. Tá? Então a disrupção... Achei que a decepção era um dos Ds. Não, a decepção, tá. A decepção é o quarto D, que é quando você se dá conta de que... Opa, pera um pouquinho. Tá? Depois a gente tem um processo de desmaterialização, ou seja... Eu brinco que tem 2 coisas que eu realmente não consigo mudar. Eu gosto de escrever, tá aqui meu caderninho. Eu gosto de ler em papel e eu adoro elevador com botão. Tá? O elevador, aquele sem botão, eu fico completamente perdido. Eu me sinto a sardinha na lata. Mas tudo bem, tá? Agora, a desmaterialização. Você tem aqui tudo que tinha 50 mil enciclopédias Barças reunidas. Ou seja, está desmaterializado o conhecimento. Você tem televisão, e por último, tem vídeo, tudo. tem rádio. E por último, a democratização, que é o acesso amplo e geral das pessoas ao que está acontecendo. Então, os 6 Ds dão a base do que é necessário para você ter um mundo exponencial. Como é que a exponencialidade acontece? Primeira coisa, os negócios mudaram no sentido de que não existe mais missão, visão, valores, aquela coisa que a gente se reúne, faz um planejamento. Não. Isso eu acho muito importante tu destacar aqui. Existe quebrar um pouco essa cabeça cartesiana que ainda está Exatamente. dentro das universidades, infelizmente. Existe o que é o propósito massivo transformador. Qual é o meu propósito? Tem um videozinho já antigo de um pensador chamado Simon Sinek. E o Simon Sinek fala dos círculos de ouro. As pessoas compram o que você é, não compram o que você faz. Tá? As pessoas querem comprar um computador da Apple e pagam 4 vezes o preço de um computador da Apple do que um computador da Dell. Porque people buy what you are. As pessoas compram aquele sonho do Steve Jobs. As pessoas compram aquilo que tem um propósito para ela. E o propósito massivo transformador é o que faz com que as empresas sejam exponenciais. E elas são exponenciais também, o outro pé disso, é que você tem que se propor a resolver um problema grave. Como é que eu resolvo? O Waze foi inventado em Israel, então a dificuldade das pessoas era resolver como eu me locomovo
sem trânsito e evitando determinados locais que eu não posso passar. Como é que eu faço isso? Então, o Waze é baseado nos comentários de cada um dos usuários do próprio Waze. Tá? Então, você tem... É colaborativo, completamente. Então, o propósito massivo transformador é construído por 10 itens, de certa forma. Tá? Que você não precisa ter os 10 itens para ter uma empresa que tenha potencial exponencial. Mas você tem mais ou menos o desenho que foi feito, que era como o cérebro, o lado esquerdo e o lado direito. Do lado esquerdo, que é o lado da ordem, do controle, da estabilidade, você tem, primeiro, uma interface. Você tem que ter uma interface. Tá? Meu www. ou meu app é minha interface. Você tem que ter um dashboard. Tudo que está lá dentro tem que controlar. Não há informação sem controle. Então eu tenho que saber quantos usuários, o que, é que eles estão fazendo, como é que eles estão respondendo, quanto tempo eles estão lá dentro, ou seja, todo o meu dashboard. Terceiro, eu tenho que gerar uma experiência. Sem experiência, não há... Os tickets de restaurantes, etc., eles geram uma experiência. Além de gerar um desconto, eles geram uma experiência, certo? Eu tenho que dar autonomia para o meu usuário. Eu não sou dono dele, tá? Óbvio, as pessoas podem sair do Facebook, podem sair, é só sair, é livre, você é livre para sair. Não sai por outras coisas, mas pode buscar. Ou seja, aí você tem um outro fator. E elas têm que ser social, tá? As plataformas, o envolvimento tem que engajar a sociedade. Do outro lado, do lado direito, que envolve a criatividade, o crescimento e as incertezas, né? A gente vive num mundo de certezas e, pessoalmente, o Philip Stark tem uma frase, eu adoro as crises, né? Então, você tem, por exemplo, a minha empresa, 818, ela hoje, a gente tem quase 40 mil pessoas utilizando a nossa plataforma, jogando os nossos jogos educativos. A empresa tem 4 pessoas, mas eu emprego cerca de 70 pessoas. É o que se chama Staff on Demand. Eles estão lá, eles me compram, eles desenvolvem a minha plataforma, eu não os conheço, eu não sei onde eles estão, eu sei que tem gente em Manaus, eu sei que tem gente em Portugal, eu sei que tem gente espalhada pelo planeta. Isso é maravilhoso, né? Porque as Eles pessoas estão felizes, têm eu estou feliz. mais tempo para produzir, onde quer que elas estejam, trabalhar na hora que elas quiserem, on demand. Né? O Ricardo é um chato Prestar de galocha, não vai dizer assim, tem que chegar às 9, tem que sair às 6. Não! Trabalhar em qualquer lugar do mundo. Mas sabe que isso também Exato. introduz um movimento disruptivo em mercados de trabalho. Claro. Por Eu vou exemplo, só sim. concluir e já te passo. Mas, Inclusive, que eu quero provocar o Ronald com uma pergunta sobre isso. O sexto ponto seria a comunidade e o que chamam de crowd, né, de multidões. Olha o que está acontecendo, por exemplo, em Hong Kong agora. Olha só todos esses movimentos que são exponenciais. Olha o que nós fizemos no Brasil. A gente fez o impeachment de uma presidente, né, de uma presidente, né, através de comunidades e de multidões. Tá? Você tem algoritmos que calculam esses movimentos todos e que estabelecem os produtos. Tem determinados, por exemplo, aplicativos de comida que se você deixa de... Você compra um dia, você deixa de comprar, o teu desconto vai aumentando. Até que vai chegar num dia tal que vai vir um descontão, aí você compra. Né? O preço dinâmico do Uber. Tá? Você tem, por último, a alavancagem de ativos. O Airbnb não é dono de um imóvel, a Uber não é dona de um automóvel, você alavanca o seu negócio com base às propriedades, aos bens dos outros. E, por último, o engajamento, que é o Waze. O Waze é uma plataforma de engajamento. E deixa eu só chamar a atenção uma Então, coisa. esses são os 10 itens. Esses últimos que tu falou, eles são todos eles, de alguma forma, facilitadores da vida das pessoas. Sim. E isso é uma característica muito importante. Porque a impressão que dá é que os empresários que conseguem acertar no bullseye, acertar no olho, no alvo, né? E acertar e ganhar muito dinheiro com esses aplicativos, é que eles construíram coisas que condensam essa quantidade de informações e ofertas que a gente tem num lugar só para facilitar a vida das pessoas. Eles só ganham dinheiro. E o dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência do que se aquilo que ele está fazendo faz sentido para as pessoas. Exato. No momento que aquilo deixa de fazer sentido, terminou. Então as pessoas compram o que faz sentido, as pessoas compram o que lhes faz bem. O que tem experiência, o que faz bem e o que facilita a vida. As pessoas compram o que é bom para ela, o que lhes faz sentido. Eu não compro mais um computador só porque é um computador. Eu compro um Mac porque é uma baita de uma máquina. É fantástico, é fácil.
eu compro, eu uso um aplicativo a grande parte hoje da juventude não quer ter carro. Exato. Não quer ter carro. Eu quando ia para São Paulo, a primeira coisa que eu fazia era alugar um carro. Nem me passa mais pela cabeça alugar um carro. Deixa eu provocar, assim, e a mudança econômica, tudo isso traz um outro panorama econômico e novas relações de trabalho, né? Como é que fica isso, Ronald? Aí eu só queria complementar o que o Ricardo estava mencionando, os Ds da coisa. Né? Mas aí tem algumas coisas que vale a pena introduzir na análise do Ricardo. Primeiro, todo crescimento ele é exponencial. Se a gente olhar 1820 para cá, é o hockey stick do crescimento econômico e da população. Ou seja, não é um fenômeno novo esse negócio da questão exponencial. Né? Sim, ela é uma equação matemática. Então, assim, não existe nenhuma novidade nesse aspecto. Tem a questão de tecnologias disruptivas, né? Mas nem toda inovação é disruptiva. Né? Ela simplesmente reforça aquilo que já existe, e nem toda disrupção é positiva. Né? Porque você pode ter uma tecnologia nova que muda negócios, mas ela simplesmente não vingar. Né? Então, esse esquema dos Ds, eles são muito úteis para a gente tentar dar uma olhada no panorama geral, ver quais são as condições de contorno, etc. Mas a ideia de disrupção ela ocorre menos frequentemente do que a gente imagina. Porque toda inovação ela causa mudanças. Né? Tem um economista da primeira metade do século XX, Joseph Schumpeter, ele tem a teoria da destruição criativa, né? Que explica muito bem. É interessantíssimo, recomendo aqui. o livro para quem está nos assistindo aqui. O livro dele, Destruição. Não, o livro dele Destruição criativa é um capítulo. É um capítulo. Qual é o nome do livro? A gente gosta de deixar aqui para as pessoas. Capitalismo, Socialismo e Democracia, é o nome do livro. Capitalismo, Socialismo e Democracia, do Schumpeter. Então, o que é a ideia de destruição criativa? Toda inovação, ela destrói ativos já pré-existentes. Por exemplo, você cria uma máquina nova, cria um produto novo, você destrói aquilo que já existe antes, torna obsoleto, em outras palavras. McLuhan também falava isso. Então, eu adorava esse processo. Acabou. Então, esse processo de destruição criativa, esse é o motor do progresso, de melhora na condição de vida. Né? É o papel que inovação tecnológica traz para aumento de produtividade e aumento de bem-estar das pessoas em sociedade. Mas isso traz muito desconforto na sociedade também, por causa não da parte criativa, mas da parte destrutiva. Né? Por quê? Se você tem um negócio, aí chega o Ricardo com uma ideia nova, com o game dele que ele está implementando, aí de repente os meus consumidores vão migrar para ele. Né? Eu vou perder dinheiro. Né? Isto não é bom. Né? A maneira como grandes empresas costumam lidar com essa questão de destruição criativa é você se apoiar no mundo político para conseguir proteção. E proteção, muitas vezes, envolve regressão tecnológica. Sim, né? Envolve você... Como a nossa antiga lei da informática, por exemplo. Você garante para um pequeno grupo... Mas a gente tem milhões de leis de informática hoje no dando Brasil. Um exemplo, né? Então, assim... A tentativa de impedir a questão dos cartórios na liberdade econômica, agora na MP da liberdade econômica, proteção dos cartórios, né? Toda a tentativa que a gente tem de abrir a economia, de expandir mercado, expandir mercado significa dizer o seguinte, olha, o Ricardo também pode produzir, ele também pode ter ideia e participar do mercado. Né? Quando você tem mercados fechados, como são os nossos, os mercados são tipicamente dominados por grandes empresas, por alguns poucos oligopólios, que toda a regulação que você começa a fazer é para atender quem já tem ganho de escala, quem tem alta produtividade. Exato. E aí o pequeno produtor não consegue entrar, ele não consegue se desenvolver. Isto porque, se ele entrar, ele desloca fortunas, ele vai tirar mercado de quem está fazendo. Tu está colocando isso porque tu considera que aqui no Brasil a gente não vai conseguir dar esse salto exponencial da Revolução 4.0 porque nós vamos bater nessa legislação ultrapassada que a gente tem? Esse é um dos grandes problemas que o Brasil tem. Né? A coisa mais difícil, a reforma mais difícil que o atual governo tem que fazer
a praticar livre comércio. Destruir barreiras à entrada. Eu vou brincar, vamos botar mais um D na lista do Ricardo, é o deslegislar. Tem uma questão desregulamentar. Eu faço parte de um grupo aqui em Porto Alegre, que é um grupo, não me deram autorização para dar o nome, mas de qualquer forma um grupo que envolve quase umas 200 pessoas ligadas ao mundo das startups e assim por diante. E eu sou um dos chatos que fica martelando numa tecla que é o seguinte: inovação, mais do que um espaço geográfico, é um sentimento. Isso. É uma onda. E como qualquer onda, como qualquer tsunami, não interessa se eu estiver no 4º distrito, ou no Moinhos de Vento, ou em Canoas, ou em Florianópolis. O que a gente tem são concentrações geográficas de inovação. Por quê? Porque naquele ambiente específico havia liberdade para gerar aquilo. Então, onde é que você teve isso? Você teve isso na Califórnia. As grandes empresas da Califórnia estão saindo da Califórnia. Estão indo para onde? Estão indo para o Texas, estão indo para o Texas e estão indo para a Flórida. Porque estão em busca de estão indo para o mundo. Então, porque elas não precisam mais daquele ambiente. Elas já se formaram. Tá? As daqui vão para onde? As daqui não tem. Onde é que nós temos hoje no Brasil polos importantes? A gente tem um polo hoje em Santa Catarina fantástico. Porto Alegre é um polo de formação, ele é uma incubadora, ele é um berçário. A gente exporta cérebros, isso? A gente é um dos melhores e mais avançados e mais importantes berçários de startups do Brasil, da América Latina, por aí. Mas o que acontece com essas empresas no momento que elas começam a evoluir? Elas têm que sair daqui, porque aqui não tem mercado. Aqui tem uma hiperregulação para qualquer coisa, então elas vão para São Paulo, onde está o mercado, ou elas estão indo para Santa Catarina, onde é uma liberdade, e vão combinar que Florianópolis é maravilhoso. Tá? Onde é que você tem esses outros ambientes de enorme evolução tecnológica? Você tem Israel. O que aconteceu em Israel nos últimos 15 anos? Você teve um governo de direita que tirou todo o arcabouço jurídico e de regulamentação de que o Partido Trabalhista em Israel tinha construído ao longo de séculos, fez uma reforma liberal fantástica, tá? Impostos ainda são altos, etc. Há um cinturão de segurança para quem foi para Israel. E eu achando que Israel era perfeito, eles também tiveram um partido trabalhista lá. Ainda tem. Tá? E o que acontece? Além do mais, você pegou uma grande imigração de capital, de dinheiro e de cérebros de judeus que saíram da Europa, saindo de uma efetiva ameaça islâmica, especialmente da França. A população da França caiu de 700 para 450 mil judeus nos últimos 10 anos. Grande parte deles foi para Israel, com tecnologia, com cérebros, com capital. Então, você tem isso em vários ambientes. Você tem vários microambientes. Em Recife tem um. Esses são o Cubo, em São Paulo, é um lugar maravilhoso, patrocinado pela iniciativa privada. O que eu só queria comentar é o seguinte, é uma atitude. E só para concluir, outro dia eu vi alguém anunciando um curso, olha só, Ronald, como conseguir dinheiro público para a sua startup. Óbvio que eu tive uma síncope. Sim. E eu digo, para um pouquinho, isso não existe. Porque startup, o princípio da startup é estar longe de governo. Quando o governo nos descobre, ele faz duas coisas. Ele regula e ele taxa. E depois, se parar, não der certo, ele subsidia. Ronald, vamos lá. Fala, Ronald, eu te interrompi. O que o Ricardo estava descrevendo são os ingredientes essenciais para você ter esse caldeirão criativo de ideias novas, criação de renda, criar mercados. Uma coisa que a gente não entende muito aqui no Brasil é que mercados não existem prontos. Boa parte da criatividade... A gente estava falando sobre... você precisa criar mercados. Make money. E tem as melhores escolas de economia nos Estados Unidos, tem a parte de microeconomia, que é mechanism design, o nome da coisa, desenho de mecanismo, como é que você cria mercados. Então você pega os cases importantes, vê os princípios, né? E isso é uma coisa que não tem aqui no Brasil. A gente está muito mais preocupado em taxar mercados do que permitir irregular. Do que permitir a sua criação, né? Que eu disse lá no início, o estopim da primeira revolução industrial está presente hoje para a quarta, né? Os países estão se aproveitando da quarta e vão prosperar bastante, com alguns problemas que eu já vou mencionar,
né? São países que têm um ambiente regulatório adequado, têm um bom ambiente de negócios e tem um sistema que permite a disseminação de ideias novas, né? A disseminação de ideias novas, em grande parte, quem é responsável é a parte científica, né? Porque a parte de engenharia é ciência aplicada. Então, você precisa ter os desdobramentos e a inovação. Você tem que ter o free mind e para poder passar isso para a sociedade, né? O Brasil é um país cujo ambiente de negócios é péssimo, um dos piores do planeta, não somente pelo Doing Business do Banco Mundial, mas pelos 2 índices de liberdade econômica do Fraser Institute e da Heritage Foundation. Então, é muito difícil você fazer negócio aqui no Brasil, custa muito caro, né? E a parte de criação de ideias, que seria a parte científica, as nossas universidades, tanto públicas quanto privadas, deixam muito a desejar. E, novamente, por causa da estrutura de governança, tá? Que nós temos, né? O Brasil praticamente não gera tecnologia, as universidades brasileiras, públicas e privadas, praticamente não geram patentes, né? Para vocês terem uma ideia, a China está formando mais de 1 milhão de engenheiros da computação por ano, fora os outros engenheiros, né, de materiais, engenheiro químico, civil, mas 1 milhão de engenheiros da computação para encarar esse desafio de inteligência artificial. Quantas escolas novas de engenharia da computação que as nossas universidades estão abrindo para entrar na 4ª revolução industrial? Que não tem um cunho ideológico. Porque aqui É, a ciência é exatamente. ideológica. É incrível isso. Quando a ciência aqui a gente vê o ideológica... Esse é um entrave muito grande. Ronald, aqui a gente vê o cúmulo de ver universidades onde se prega que é feio ganhar dinheiro, que é feio empreender, que é feio gerar renda, que é feio ter lucro, né? Que as pessoas devem se envergonhar desse tipo de coisa. Então, a gente quer ter uma sociedade próspera, com uma universidade, muitas federais, tá? Não são só as públicas. As particulares também têm parte dessa mentalidade de que é feio ganhar dinheiro. Então, tem alguns cursos que se salvam, mas a grande maioria já está, assim, adoecida por essa mentalidade. Esse é o nosso né? modelo mental compartilhado. Exatamente. Né? É a maneira como a gente... É uma mente de perdedor. É uma mente de perdedor. É uma maneira como coletivamente, a gente resolve os nossos problemas, simplesmente piorando as coisas. Né? Por que existe esse modelo mental compartilhado? Ele não é só aqui no Brasil, a América Latina inteira é assim. Né? Basta olhar nosso vizinho aqui do sul, Argentina, talvez seja um modelo mental compartilhado que eles têm, que seja pior do que o nosso. Né? Mas por que isso acontece? Porque nós somos muito fechados na gente. Né? Tem um autor inglês que eu gosto muito, Matt Ridley, né? E tem alguns livros muito legais, Otimista Racional, A Evolução de Tudo. Né? E ele fez uma analogia que assim, dá para entender direitinho qual que é o nosso problema. Né? Ele tem um capítulo do livro, Otimista Racional, que é quando as ideias fazem sexo. Né? Explica assim, aí. A reprodução com sexo, ela combina genes das duas partes. Né? Perfeito. Isso permite, essa combinação permite evolução. Né? Isso significa dizer que, né, em várias combinações que você vai ter, de várias famílias, de vários indivíduos, você vai combinando as coisas até conseguir. E Ronald, a gente sabe onde a consanguinidade leva. Onde a consanguinidade leva. Isto, de ficar reproduzindo as mesmas ideias. Tá, perfeito. Excelente. Aí o que Quando acontece? as ideias fazem sexo, maravilha. E esse é o princípio de tudo. Você tem que fazer trocas de ideias também. Você precisa de um ambiente tolerante, você precisa ter um ambiente tolerante, de eterna dúvida e não de certeza. Porque a inovação se dá quando você tem completas e enormes dúvidas sobre aquilo que tu está fazendo. Quando você assume e não quando que você não certeza. sabe. Quando você assume que você não sabe de alguma coisa. Eu queria só trazer um outro ponto. O conhecimento religioso, por mais importante que seja na história da humanidade, ele é um conhecimento de certeza. Você sabe que é assim. Mas se você sabe que é assim, você nunca vai ter evolução. Você nunca vai incorporar novas ideias e nunca vai desenvolver ideias novas. Então, o nosso problema aqui é que nós, como sociedade, somos muito fechados em nós. E a gente não é capaz de incorporar ideias boas que vêm de outros povos. Essa tua crítica é ao Brasil. É o Brasil como todo. E o Rio Grande do Sul, com agravante porto-alegrense.
Eu queria até trazer uma outra coisa que tu está comentando, que é o seguinte, existe um outro elemento aqui no processo de inovação que surgiu na Califórnia e que se transformou nesse vírus da inovação, tá? Que é a virtude de errar, certo? O processo de inovação ele vai envolver um constante momento de acertos e erros. E errar agora não é mais um problema, porque antes quando você errava, era nota ruim, você era um fracassado, todos os labels possíveis. Hoje os profissionais, por exemplo, em Israel, outro dia alguém me comentava que os profissionais mais bem pagos e que são procurados no mercado são aqueles que erraram mais vezes. Porque esse cara... Ele não vai errar de novo no mesmo erro. Não, ele já experimentou muita coisa, ele sabe o que não fazer. Sim. Certo? Então, quando a gente está indo no desconhecido, é melhor ir para um cara que tenha mais informações sobre o que não fazer no caminho do desconhecimento. Tá? Porque a inovação é um passo no desconhecido. Tá? Agora a gente pensar e aqui, nas consequências só te comentar uma processo de inovação. Quando a inovação ela é muito rápida, e é o que a quarta revolução industrial está prometendo ser muito rápida, embora economistas que avaliam estatisticamente ganhos de produtividade, etc., não estão encontrando esses ganhos tão rápidos quanto se esperava. Mas se a inovação, se ela for muito rápida, ela faz a primeira coisa que ela faz, ela desloca pessoas do ambiente de trabalho. Por exemplo, até a segunda revolução industrial de mecanização, a terceira com robótica, né? Aqueles robôs de fábrica de automóveis, né? Que eles começam a tirar pessoas, o pessoal de colarinho azul, o pessoal de fábrica. A inovação tecnológica desloca o pessoal de fábrica, aumenta muito a produtividade da economia, mas aquele pessoal ele é deslocado. Sim, e aí você tem o subproduto da terceira revolução, que é o mundo dos serviços, que passou a existir e que não existia. Como as pessoas são deslocadas, elas começam a buscar outras atividades. Aí você começa a desenvolver serviços, por exemplo. Né? A característica mais forte da quarta revolução industrial é que ela não está deslocando o pessoal de colarinho azul, o pessoal de fábrica, de chão de fábrica. Ela está começando a deslocar o pessoal de colarinho branco. Ela está deslocando varejo também, por serviços. exemplo, advogado já tem mecanismos de inteligência artificial que procuram processos. Mais blockchain, no caso. Sim. Blockchain para afirmação de contratos. Medicina básica também. Para encontrar legislação e casos semelhantes, ou seja, você está começando a desempregar advogados nos Estados Unidos. Analistas financeiros. Né? Hoje em dia, pergunta para o Igor. Né? Mas Ronald, tu não te preocupa. Deixa eu só terminar. Ele falou. Em mercados financeiros é a mesma coisa. Você consegue entender uma abrangência muito maior de informação, muito mais rapidamente, qualquer analista humano é capaz de fazer. Vai deslocar também. Se a inovação for muito rápida, você desloca muita gente com capital humano, com alta formação. E aí a pergunta é, eles têm que se reacomodar em outras atividades. Às vezes é difícil, por causa da velocidade como essas coisas ocorrem. Então, tem um economista suíço, o Richard Baldwin, ele diz o seguinte: o que está acontecendo na Europa e Estados Unidos, a ascensão de populismo, né, diz respeito a esses mecanismos de deslocamento de contingente de pessoas bem educadas. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o que está acontecendo lá? Mecanismos de proteção de vagas de trabalho, é isso que está dizendo? Isso, de categorias inteiras de trabalho estão se sentindo ameaçadas agora. Por exemplo, nos Estados Unidos eles têm... na Europa não é por causa da hiperregulação gerada pelo mercado comum. Eu acho que o desemprego é mais... também acontece por causa disso, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos? É uma coisa que o Ricardo mencionou, que a Inglaterra... que ele tem. Né? Aparece um sujeito na frente do monitor do computador dele, o Ricardo dá as ordens para ele, diz o que ele precisa fazer, combina o prazo, o tempo, ele vai lá e entrega tudo em dia. Isso a gente chama de um teletrabalhador. Ele pode morar não em Manaus, que você citou, ele pode morar na Índia, no Paquistão, mas ele está competindo com o trabalhador de colarinho branco lá em Wall Street. Mas se tu vive num mundo globalizado, ligado em rede,
a fronteira e o lugar onde tu está perde toda a importância. Isso, então a primeira coisa que está acontecendo, tem o teletrabalhador. Aí depois tem o trabalhador robô, que são os mecanismos de inteligência artificial, que estão tirando pessoas bem tirar qualificadas muito mais do mercado de trabalho. Né? Então isso causa um distress, um upheaval social. Né? Tem muita gente que começa a ficar revoltada, porque está perdendo emprego, está perdendo estabilidade. Né? Então, inovação tecnológica muito rápida, é bom ter inovação tecnológica porque aumenta o padrão de vida. Mas se você desloca muita gente num curto espaço de tempo, isso pode causar revolta e reação contrária a essa inovação. Como é que os americanos Mas estão isso é reagindo? controlável? Isso é controlável ou tu está querendo dar uma ideia pior para os nossos legisladores, que eles criem mecanismos de controle na velocidade como essas... Aí é o segredo, por exemplo... Já te passo a palavra. O segredo da coisa é você ter um ambiente que estimula a reinserção no mercado. E ele vai lidar institucionalmente como é que você vai reinserir. Às vezes a reinserção é normal, é bem natural. Como, por exemplo, médicos. Está tendo uma revolução de inteligência artificial com os aplicativos de medicina básica. Na medicina. Por quê? Agora, com digitalização, com diagnóstico digital, o mecanismo de inteligência artificial conseguem prever e dar um diagnóstico melhor que os médicos. Então, eles estão desempregando os médicos nesse tipo de trabalho, nesse tipo de tarefa, como a gente diz. Mas o que os médicos já perceberam e estão reagindo? Aí vem a beleza, como é que a coisa está sempre melhorando. Né? Eles estão sendo deslocados em massa dessa tarefa, mas eles estão assumindo uma outra tarefa que é crucial na relação dele para o paciente. Né? O médico tem que ser aquela pessoa que vai cuidar do paciente, que vai conquistar a confiança do paciente. Sim, não só isso, ele vai analisar todos os dados que estão sendo gerados, porque esses dados também precisam ser cruzados com a experiência, ele tem experiência. Se tu me permite, só o seguinte... Agora, outros trabalhadores, isso não vem ocorrendo. Tá, Ronald, ele quer fazer uma parte. A parte foi grande. Quer fazer uma parte, então, é o seguinte, eu não vejo o mundo tão não é tão uma parte assim. Todas as startups que eu conheço, ou grande parte das startups que eu conheço, precisam de gente. Sim. Tá? Grande parte das empresas que eu lido, não só empresas tradicionais, empresas que estão aqui no varejo, que estão no comércio, que estão... Eu não queria dizer... Peraí, Ronald, agora deixa eu falar. Tu falaste agora, um pouquinho. Tá? Agora nós estamos brigando. Grande parte das empresas que eu lido, todas elas precisam de gente. Só que todas elas têm trabalho a ser dado. Só que elas não têm condições de gerar um emprego. Elas precisam de gente para realizar um monte de trabalhos. O varejo precisa de mais gente na sexta, na sábado e no domingo, dentro da loja, para fazer com que as pessoas que entrem na loja tenham uma experiência dentro da loja. Eu não entro mais para comprar, eu entro para ter uma experiência de um bom atendimento. Eu não tenho como contratar tanta gente para atender na sexta, no sábado e no domingo, porque essa pessoa não vai ter trabalho segunda, terça e quarta e quinta. Então, a necessidade de trabalho a ser feito existe. O que não existe é o emprego. De carteira assinada, etc. Aqui, nós estamos agora falando do Brasil. Sim, sim. Em grande parte do mundo, tirando algumas economias mais liberais, também é assim. A decadência da Europa também dedicada à hiperregulação, não é por outro motivo. E ao excesso de centralismo em Bruxelas, né? Que a Inglaterra está querendo cair fora, porque ela entendeu que, isso aqui não me serve mais. Bruxelas é a Brasília porque a deles. Inglaterra sempre foi um ambiente liberal, assim como Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e assim por diante. Tá? Então, você está descrevendo que o ambiente de negócios na Europa já não é. Não, o que eu estou descrevendo é o seguinte, existe também na Europa, existe em todo o planeta a necessidade de trabalhos a serem feitas. Não existe a estrutura de emprego, da formação do emprego para isso, mas existe trabalho. Então o teletrabalhador é um cara que provavelmente está morando na Romênia e que não consegue um emprego na Romênia, mas consegue um trabalho no Brasil. Consegue um trabalho... A minha filha tem amigos que moram na Romênia e ele é professor de piano. E ele dá aula em planeta inteiro. Preciso chamar o comercial. Continuamos no próximo bloco.
Voltando agora no nosso segundo bloco do Cruzando as Conversas, num oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais. E eu vou provocar aqui a pergunta que não foi respondida no primeiro parte do programa, que é o que é singularidade? Eu vou dar assim, 2 minutos para cada um de cada vez, tá? Sem briga. É um conceito que, na verdade, de certa forma, é como o indivíduo ele pode se perpetuar através dos tempos. É como se eu fizesse o download de mim. A tá? gente já vê isso em algumas séries de ficção, né? Download da consciência. O download da consciência. Eu estava comentando, tem uma série no HBO chamada Years and Years, né? Anos e Anos, em que no final dessa série essa pessoa faz esse download e ela permanece como uma entidade. Mas é um sentido, para mim, na verdade, a singularidade é uma equação improvável, né? Uhum. Mas ela é, mais do que nada, um conceito do indivíduo e do individualismo na potência N. Ou seja, para mim, a grande revolução exponencial e da singularidade é que cada vez mais um indivíduo tem um valor cada vez maior, certo? Se não fosse aquele um indivíduo do Steve Jobs ou aquele um indivíduo do Zuckerberg, é aquele indivíduo que faz a diferença. Então, a singularidade, na verdade, é a forma com que cada um das pessoas pode transformar o mundo ao seu redor de uma forma exponencial, de uma forma positiva, exponencialmente positiva. Isso é extremamente democrático na produção de riqueza, né, Ricardo? Eu não gosto da palavra empoderamento, tá? Mas realmente no sentido de fazer com que as pessoas percebam a sua capacidade e o seu poder. E aí, muito no que o Ronald brilhantemente colocou, que é o seguinte: isso só acontece se você tiver o sexo das ideias, né? Se quando você conseguir fazer com que essas ideias transem e elas gerem coisas diferentes, que elas se aceitem, e este é o processo criativo, este é o processo inovador, né? Quando ele deixa de ser algo, quando ele passa a ser algo, a essência do indivíduo, sem o mesquinho, mas é um indivíduo fazendo com que o que ele produza, a partir do seu esforço, melhore a vida dos outros. Então a singularidade, na verdade, é também uma forma de você ter uma visão sistêmica cada vez mais acurada e simpática e clara, transparente. Uhum. Como tu vê, Ronald? Bom, como economista, né, a gente tem uma outra abordagem. Né? O Ricardo é sempre um grande entusiasta, né, dessas ideias novas. Né? Economistas assim, tentam ver quais são os custos e benefícios. Né? Então, a gente entende que isso que se chama de exponenciação, né? Todo o crescimento econômico ele é exponencial. Né? Então, não existe muita novidade. A ideia de singularidade é que, como é exponencial, vai chegar a um ponto que a coisa mais importante para nós, que são os recursos que a gente tem, né? A capacidade que você pode ter de virar um ente abstrato, né? Como o Ricardo estava mencionando, isso um dia vai acontecer. Né? A ideia econômica por trás é que inovação tecnológica gera aumento de produtividade, aumenta a riqueza. Né? Como esse processo é exponencial, vai chegar a um ponto que vai ter opulência para todo mundo. Todo mundo vai ter todas as necessidades satisfeitas. Até quem não está trabalhando diretamente em área nenhuma, porque isso é um debate que eu quero trazer e vou começar por ti, que é da área da economia. Deixa eu só terminar o raciocínio. Então, a ideia de singularidade é essa, que é a ideia de escassez que motiva todo estudos econômicos. Né? A economia está baseada na escassez passa a ser abundância. Passa a ser abundância, essa seria a singularidade. Né? Economistas tendem a entender que a ideia de singularidade é uma ideia interessante, mas ela é muito pouco provável. Porque o que vai acontecer, e está acontecendo, é que o nosso progresso material ele não é limitado por aquilo que a gente faz bem. A gente está criando máquinas, superinteligência, não é esse o problema. Né? O nosso progresso vai ser limitado por aquilo que a gente não consegue fazer bem. Tem um economista famoso, já falecido, Baumol, ele tinha famosos custos de Baumol. Né? Para se ter uma ideia,
uma orquestra sinfônica. Uma orquestra sinfônica hoje, ela funciona exatamente como a orquestra sinfônica funcionava nos tempos do Beethoven, do Schumann, do Brahms. É a mesma coisa, são os mesmos instrumentos, é mais ou menos a mesma composição. Só que se você for olhar os custos de uma orquestra sinfônica hoje, são muito, muito maiores que os custos de uma orquestra sinfônica 100, 150 anos atrás, né? O problema é o seguinte, é que é aquilo que nós não fazemos bem, nós não conseguimos substituir bons músicos numa orquestra. E aí o que está? São pessoas que, para continuarem estudando música, para serem empregados numa orquestra, eles têm que ter um salário compatível. O salário compatível com o quê? Com os salários que se pagam em indústrias altamente inovadoras. E a orquestra sinfônica não é uma indústria altamente inovadora. Por isso tem essa inflação de custos naquilo que a gente não consegue substituir o ser humano. E isso é o grande limitador que a gente vai ter que vai evitar que essa tal da singularidade. Por outro lado, outra vez aconteça. me perguntaram, ok, exponencialidade, ela é uma curva que ela vai e começa e sobe, e sobe. Mas ela dá um salto, tem uma hora que ela dá um salto. Tá, e daí, lá na frente? E lá na frente vai aparecer alguma outra coisa que vai fazer com que ela não exista mais. O exemplo da orquestra sinfônica eu acho ótimo, porque num determinado momento, os custos da orquestra sinfônica, muita gente queria fazer música, pouca gente podia entrar na orquestra, então eles começaram a tocar de qualquer forma. Eles foram tocar anyway, tá? Houve um crescimento da música clássica exponencial justamente naqueles 100 anos que você tem entre Mozart, Beethoven, Haydn, Brahms, desde Bach, né? De Bach até, sei lá, Mendelssohn, tá? Final dos anos 1800. Você teve, então, 100 anos que você teve essa... E aí, certamente, cresceu o mercado de músicos clássicos de forma exponencial. E aí acabou. E aí, porque não tinha mais Mendelssohn, não tinha mais Mozart. E isso tinha um custo alto. Esses músicos formados acabaram fazendo outra coisa. Bom, eles começaram a gerar o jazz, eles começaram a gerar o blues, e aí você tem daqui a pouco o rock and roll. Não, eu digo, mas a essência está lá. Você pega, por exemplo, Cirque du Soleil. Tá? O Cirque du Soleil é um momento de disrupção do circo. Quem são os atores, os palhaços do Cirque du Soleil? Sabem quem são? São as centenas e milhares e dezenas de milhares de atletas olímpicos, de ginastas, que não ganharam medalha de ouro, que não passaram para as semifinais, que não conseguiram chegar na Olimpíada, ou que não chegaram no Pan-Americano, ou nos jogos do seu continente. Milhares, são algumas dezenas só. Mas são milhares. Eles chegam a ter 20, 30 apresentações ao mesmo tempo no mundo. Um grupo muito grande. Só em Las Vegas você tem... Eu acho que são um grupo enorme. 10 ou 12 shows diferentes das 10 da manhã até a meia-noite. Então, o Cirque du Soleil entendeu que eles precisavam de gente com skills, né, com capacidades que eles só encontravam naqueles atletas. E aqueles atletas, teoricamente, eram todos frustrados, porque só um deles ganhou a medalha de ouro na Olimpíada. Todos os outros milhares que ficaram atrás encontraram. Então, esta fadiga, ou essa autodestruição, ou esse fechamento de mercados vai gerar a disrupção do próprio. Tá? Hoje em dia... Vai ter uma válvula de escape Sim, e vai ser produtivo improvável. de alguma forma. Deixa eu provocar vocês aqui improvável, uma questão. Impensável e que a gente não pensou ainda. Aquilo que o Isso é o bonito da coisa. Só um pouquinho. Eu preciso falar uma coisa antes que a ideia se perca, tá? Quando tu colocaste a questão econômica de que a singularidade vai transformar a escassez em abundância e um dia todos vão ter muito. Bom, vão ter aquelas pessoas que não vão estar operacionalizando nada, elas não vão estar, tá? Porque elas não vão estar dentro do mercado por N motivos, porque o mundo sempre tem excluídos em determinadas áreas, sempre vai ter, é uma questão natural isso, né? Faz parte da lei da natureza. Cada vez se ouve falar mais em renda universal básica, ou renda universal mínima. Os grandes empresários da área tecnológica, seja da Tesla, do Google, da Netflix, do Facebook, todos eles já falaram em algum momento em entrevistas
que eles percebem a necessidade de se criar essa tal renda universal mínima para os próximos anos, para que todas essas pessoas que vão por um determinado período ficar fora do mercado por causa da Revolução 4.0 não fiquem ao relento, né? Seria quase uma Bolsa Família universal, mas sem necessidade de botar os filhos na escola. Seria realmente para movimentar o mercado e para que as pessoas não ficassem sem ter nada para fazer, né? Eu queria ouvir a opinião de vocês dois como liberais em relação a esse tema. Eu acho esse tema, assim, ele é fantástico. Ele é fascinante. Para mim, complexo. Nós já vivemos num mundo de abundância. Nós já vivemos num mundo de abundância. Tá, mas eu quero saber da renda universal mínima. Não, eu acho que isso é, de novo, planejamento central. E aí não funciona. Nós vivemos num mundo de abundância. A gente tem uma abundância de energia. A gente tem terabytes de energia solar todos os dias batendo na Terra. Tá? E não vai ser uma grande entidade que vai resolver o problema de geração de energia solar. Não, é o esforço de milhares de pessoas e o pensamento individual. Mas você acha que esses África, empresários estão errados com essa preocupação que eles têm lá na frente? Eles têm a preocupação dele, assim como o Rockefeller teve a preocupação lá atrás e criou todos os Rockefeller, Vanderbilt, Guggenheim, todos eles criaram todos os grandes museus e universidades americanas lá no início do século XX. Não há problema nenhum. Só que o movimento deles é um movimento, mas não é o único movimento. A abundância e a singularidade, a abundância, ela já está aí. Então, por exemplo, quando você vê aquele menino na África que fez aquele catavento, que ele leu naquele livro, que virou um filme, é uma história maravilhosa. Hoje ele está fazendo catavento em toda a África. Quando você vê, por exemplo, hoje, qual é um problema de saúde e de sustentabilidade na África? As mulheres, elas cortam lenha para ter lenha para poder fazer a comida dentro das suas casas. O problema é que a fumaça dentro das casas, ela é tóxica, então todo mundo que está ali dentro naquele fogãozinho está inalando aquela, então a expectativa de vida deles baixa. Como ela tem que cortar lenha, ela está tirando árvores. E ela está indo cada vez mais longe para cortar essa árvore. Então, no momento, isso já tem grupos pensando, e isso são empresas, uma startup aqui, uma startup ali, que já estão fazendo isso na África, de ter fornos elétricos com painéis solares, onde ela cozinha com eletricidade, que ela não tem eletricidade, e ela cozinha com... Isso não precisa do seu Facebook para fazer isso precisa de uma pequena startup. Você tem drones que entregam materiais em zonas distantes ou de catástrofes naturais. É isso que nós já vivemos num mundo de abundância, principalmente de ideias. Se esses caras têm algum grande papel no futuro da humanidade, é financiar estas pequenas ideias que vão pipocando em várias partes. Tá? Então, nós já vivemos, e elas acontecem quando você não tem justamente um planejamento estratégico, um grupo de uns um globalistas governo, no clubinho privado. Exatamente. Eu quero ouvir o Ronald antes de entrar no intervalo. Tá. Sobre a renda universal. A renda universal, tá. Esse é um problema que está sendo muito discutido. Alguns autores liberais originais de renda mínima é o Milton Friedman e o Hayek, né? Hoje tem outras ideias baseadas em outros contextos, né? Como o contexto aqui da Revolução Industrial 4.0, que pode deslocar um grande contingente de pessoas que podem não ser capazes, por algum período de tempo, encontrar uma tarefa e um ganha-pão. Às vezes, as coisas ficam dramáticas para uma pessoa que perde o emprego, né? Por exemplo, tem aqueles livros do Charles Dickens, né? Que mostra a pobreza urbana na Inglaterra. Tem uma moça no livro dele que ela sai do campo, vai para a cidade, perde o emprego, né? Ela começa a se prostituir, começa a vender a roupa do corpo para poder sobreviver. E ela morre no final, né? Isso é um drama que existe, né? Porque as cidades são coisas fantásticas, porque é nas cidades que se dá atividade intelectual, que dá esse trânsito de ideias, dá esse sexo de ideias, né? É nas cidades que acontece isso, né? Não é no campo, né? Mas a vida no campo, ela permite, exceto no caso de inundação ou seca, você sobreviver daquilo que você faz por conta própria. Você é miserável, mas você consegue sobreviver. Quando você vai para a cidade, que é esse universo
maravilhoso, mas acontece alguma coisa errada com você, principalmente quando você não tem educação, não tem acesso a nada, você pode perder a vida. Então, tu é favorável à renda universal? Eu estou dizendo, a gente precisa contextualizar essa história. Agora, a renda universal, ela faria sentido se você desativasse todo o resto de assistencialismo que o governo tem. Aí faria sentido. O grande problema é que quando você traz isso, essa discussão, que é intelectualmente interessante, você traz isso para a decisão política, os políticos vão entender. Isso é mais um programa de auxílio que a gente vai dar. É que nem a CPMF, né, que era o imposto único, da época lá do Marco Isso é um outro Sintra. debate. Eu preciso chamar o intervalo num oferecimento Galeazzi Sul. Voltamos para o último bloco do nosso Cruzando as Conversas especial sobre os empregos do futuro, tecnologia, universidades modernas e todo esse assunto que não se esgota. No oferecimento, então, de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução em metais e de Mais Sons Clínica de Audição. Vocês sabiam que cerca de 80% das pessoas que colocaram aparelhos auditivos não se adaptaram? Isso acontece porque os aparelhos atuais apenas amplificam o som. Quero dar uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. A Mais Sons Clínica de Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos que funcionam por indução magnética. Essa tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovam que essas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Aproveite essa oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Ligue 3061-7373 e agende uma avaliação de um teste auditivo. Não esquecendo aqui, gente, que quem está com dificuldade de audição acaba ficando isolado, né, da sociedade, das conversas, da própria família. Então, se você tem um parente que está com problema de audição, leva lá na Clínica Mais Sons para fazer essa avaliação. E se você está com problema, corre lá, troca aquele aparelho antigo gigante que tapa toda a tua orelha e vai lá botar uma coisinha invisível que ninguém vai nem perceber que você está usando. Continuando o nosso debate, eu estou aqui provocando os nossos dois debatedores. Eu quero saber quais são as profissões do futuro. Isso aqui é um exercício de imaginação, né? E onde a máquina não vai substituir o homem. Eu acho que a gente tem uns 8 minutos para falar, dá 4 minutos para cada um e a gente se despede. Como num bate-bola aqui. Bate-bola. Bate-bola. Bom, tem profissões que as que vão existir. Tá? A gente fala hoje no comércio sobre o aspecto da experiência. Então você tem o Experience Manager. Tá? Você vai ter que ter gente que gerem essas experiências nas compras, nas viagens. A gente não faz mais uma viagem para... Se eu vou num museu, eu gostaria... O que eu gostaria? Eu gostaria de alguém que me levasse, que me mostrasse os quadros tais, tais e tais. Você vai ter a condição de buscar pessoas que vão te trazer conhecimento. Uma das profissões é o curador de conhecimento. Porque quando a gente tem acesso a terabytes, gigabytes, Google Bytes de informação, por onde é que eu começo? É muito fácil se perder e perder tempo, né? Por onde é que eu começo? Então, eu tenho a curadoria de conhecimento. Tá? Eu tenho, por exemplo, o detox digital. Tá? Como é que eu limpo o meu histórico digital? Eu vejo hoje, sei lá, pais e não sei o quê, que começam a colocar fotos dos seus filhos desde a mais tenra idade. Vai chegar um momento que essa criança não tem... Ela não tem defesa, ela está sendo exposta desde... Vai chegar lá um momento lá na frente que ela tiver 5, 6, 10, 12 anos, ela vai querer poder fazer um detox digital, tirar elementos do seu histórico digital. Né? Porque senão você vai ter lá na frente, daqui 30 anos, você vai ter 30 anos de idade e tem todo um tracking teu da tua vida, enorme. Então, o detox digital, a curadoria de conhecimento. O que já tem, os influencers,
só que eles vão ganhar uma outra dimensão. O influencer de hoje é alguém que, de certa forma, está terceirizando uma propaganda. Ele vai ter que influenciar de outra forma. Leitores de livros. Né? Você vai ter gente que vai ler, que vai fazer resenhas, que vai fazer, né, que vai poder, embora você também tenha inteligência artificial para isso. Profissões que não vão deixar de existir, ao menos nos próximos 10 ou 15 anos. O setor têxtil. Tá? Ainda não existe uma máquina que pegue um tecido e faça uma camisa ou faça uma calça jeans. Mas o que acontece com esses empregos? São empregos de valor baixo. Então, a indústria têxtil, que antes era barata na China, ela hoje está em Bangladesh, está nas Ilhas Maurício, agora está na Eritreia. Compre alguma coisa nas lojas aí, virem a etiqueta e vejam de onde é que vem. Mas o setor têxtil continua, assim como o setor de calçado, parte do setor de calçado, tá? O que não for de plástico injetado. A construção civil, parte da construção civil continuará, ou seja, você tem máquinas que montam, né? Você tem paredes que vêm pronta, que vai... Mas você precisa igual Quase de gente. como um Lego gigante, É um Lego, né? Só no Brasil que as obras levam tanto tempo, mas aí é porque leva mais tempo de autorizar a obra do que fazer a obra propriamente. Então, a construção civil nos próximos 10 anos continua. Todo o setor de defesa, seja polícia, exércitos, você vai continuar, embora as guerras do futuro possam vir a ser tratadas por drones e tanques sem pessoas, né, dentro, todo esse universo ainda vai existir. Nobre, né? Destruir os drones dos outros, né? Em vez de ficar matando as pessoas. Né? Mas eu vejo as profissões do futuro, dá para pensar num componente um pouco mais técnico e no outro um pouco mais filosófico. O técnico é o seguinte, né? Que tipo de habilidades que a gente vai precisar num mundo tecnologicamente disruptivo. Eu vejo que as grandes inovações tecnológicas estão vindo na área de inteligência artificial, de química, medicina, que aproveita essas coisas. Realidade virtual aumentada. Então, você precisa de pessoas que sejam capazes de combinar essas tecnologias, né, para gerar inovações. Então, você precisa de pessoas com conhecimento técnico, engenheiros dessas áreas, né? E pessoas com essa visão que o Sondermann está enfatizando desde o início, né? Pessoas com visão de mercado, entender quais são as necessidades que as pessoas têm, como é que você pode satisfazer as necessidades alheias, como é que você cria mercados. Tudo isso são conhecimentos que são as profissões do futuro, né? Mas o que tu está dizendo é mais ou menos assim, tu precisa ter um perfil meio psicólogo, mas com sensibilidade, ao mesmo tempo tem que entender um pouco de marketing, mas tem que ter uma percepção artística. Sim. Aí vem a outra coisa. Precisa ter referências. Referências culturais. O que nos torna humanos, coisas que as máquinas talvez um dia consigam imitar, né? Mas não nos próximos 15, 20 anos. Né? O que nos torna humanos? Né? Eu estava comentando com o Ricardo, um dos livros que eu li na minha adolescência, que mais me impressionaram, de um autor chamado Jacob Bronowski, A Escalada do Homem, The Ascent of Man. Né? Lá ele conta um exemplo que, para mim, ele capta a essência das coisas. Quando você vê um vídeo desse no YouTube de uma família de leões, você tem os leõezinhos, eles ficam pulando um no pescoço do outro, eles mordem o rabo da mãe. São brincadeiras que nós humanos também fazemos quando somos crianças. A gente brinca quando é criança. Os animais, tipo leões, outros mamíferos também. Só que eles estão desenvolvendo nas brincadeiras habilidades que eles vão usar na vida adulta. O que nos torna humanos, o que nos torna diferentes, é que a gente continua brincando na vida adulta. A nossa brincadeira de descobrir o mundo, de criar, de se aprimorar, está na ciência, nas artes, na literatura, na música. Na poesia, no cinema. É isso que nos torna humanos. Essas são as profissões do futuro. Isso é a mensagem maravilhosa. Não poderia terminar o programa de uma forma melhor, né, do que deixar muito claro que as máquinas podem ser capazes de tudo, mas tem coisas que o homem jamais será substituído. E vamos viver em harmonia com elas e vamos olhar para frente e nos preparar para esses dias que virão. Boa noite a todos. Obrigado pelos dois convidados, Ricardo Sondermann e Ronald Hilbrecht. Foi um prazer estar com vocês essa noite. E amanhã vamos falar sobre o cenário eleitoral para 2020, o que a gente já pode debater por aí.
Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.